Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal nordestino para falar sobre o nosso Vascão. E no vídeo de hoje, dia 1º de setembro, o vídeo está recheado de informações aí envolvendo o nosso Vasco da Gama. Mas antes de tudo, aí ó, corre aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ative aí as notificações para que sempre que tiver vídeo novo no canal YouTube te informe, te notifique. E também compartilhe aí o nosso conteúdo com mais amigos vascaínos, ok? Queremos agradecer aí a cada um que se inscreveu no nosso canal até agora, que vem acompanhando os nossos conteúdos. Estamos quase chegando aí à primeira meta do canal, que é atingir 1000 inscritos. E você que não se inscreveu ainda, ó, corre aí, se inscreva e fortaleça aqui o nosso trabalho, tá bom? Partindo aí para as notícias, a primeira delas tem a ver com a Copa do Brasil. Há pouco foi sorteado aí os desafios, os confrontos dessa quarta fase pela competição aí da Copa do Brasil, e o Vasco vai enfrentar o Botafogo. O primeiro jogo é de mando dos botafoguenses e o segundo jogo, né, o jogo de volta, é mando nosso. Então, expectativa aí é que a gente mande o nosso jogo em São Januário já com um placar ali que realmente possa nos dar um pouco mais de tranquilidade para que a gente avance aí para as oitavas de final, né? As oitavas de final que já vão contar com os clubes que que já participam da Libertadores desse ano, né? E alguns clubes também que foram campeões aí de algumas Copas, como foi a Copa do Nordeste e também a Copa Verde, né? Então, que a gente possa realmente fazer um bom clássico. O Vasco, que ainda não ganhou clássicos esse ano, inclusive contra o Botafogo, a gente perdeu de 1-0, né, pelo estadual. E aí a expectativa é que agora, né, já com o Ramon, a gente consiga, através dessas duas partidas aí, primeiro o comando do Botafogo e segundo o comando do Vasco, a gente consiga começar a nossa caminhada, a nossa trajetória vitoriosa em relação a clássicos, né? E aí que o Vasco faça um bom jogo, né? Em relação a jogos, o Vasco vai enfrentar o Santos agora pelo Campeonato Brasileiro, a 7ª rodada, né? O Vasco sai do Rio de Janeiro, vai até Santos enfrentar o Clube Paulista ali na Vila Belmiro, né? O Santos que veio de uma derrota na última rodada. O Santos que deve vir completo, né? O Santos tem o retorno aí do Alisson, seu capitão, que ficou de fora do último jogo pela expulsão contra o Palmeiras, né? Então não foi a campo na última rodada, deve voltar contra o Vasco. O Vasco que vai entrar em campo com vários desfalques, né? A gente teve informação agora dada pelo Globo Esporte, né? .com e também pelo jornalista Gilmar Ferreira do Extra Online. E aí temos algumas baixas, além das previstas, né, que já eram previstas, como por exemplo Thales Magno, que está de fora do jogo por conta da expulsão no clássico contra o Fluminense, e também outros 2 atletas que já estavam de fora por terem testado positivo em relação à Covid-19, que são eles Bruno Gomes e o Vinícius Paiva. Agora a gente tem novas baixas, dessa vez são mais 3 atletas que testaram positivo para a Covid-19. São confirmações feitas aí, noticiadas hoje. Ricardo Graça está de fora, o Erle e Breno, 3 zagueiros do elenco Cruz Maltino, né? Uma dor de cabeça grande aí para o técnico Ramon, que vai ter que escalar ali alguém na posição do Ricardo Graça, um jogador que vinha muito bem, evoluiu bastante nas últimas partidas ali pelo lado direito da defesa do Vasco. E agora o técnico Ramon conta aí, né, com algumas opções, como por exemplo o recém-contratado Marcelo Alves, que pode fazer a sua estreia contra o Santos. Tem também os jovens da base, Ulisses e Miranda, que também podem ali, né, ser opções para o técnico Ramon. E também o Vasco ali na frente terá algumas dificuldades nessa partida contra o Santos. Será na quarta, às 19h30, na Vila Belmiro. E ali na frente o Ramon já tinha uma dor de cabeça, que é pelo lado esquerdo, né? Quem será que vai substituir o Thales Magno ali pela ponta esquerda? Será que o Lucas Santos ganha essa posição? Será que o Ramon vai vir ali improvisando o Neto Borges na frente para ser a opção de ataque, né? Quem é que vem pela direita? Será que pela direita ele vem o Gabriel Peck, de repente entra o Tenório pela lateral e o Ramon avança o Pikachu para ser o ponta, né? Pikachu que jogava de ponta aí nos últimos anos pelo Vasco, né? E aí com a chegada do Luxemburgo foi recuado. Então ficam essas aí as dúvidas. O técnico do Ramon, segundo Fontes da Colina, né, um Twitter que sempre traz informações de Vasco,
o Ramon poderia estar pensando inclusive em poupar alguns jogadores por conta do desgaste, né? Eu acho que não é o momento, até porque a gente está no início da temporada, pode ser que o Ramon esteja pensando em preservar algumas peças para que evite algumas baixas futuras, mas eu acho que a gente vai fazer uma partida importante contra o Santos. A gente já tem alguns desfalques na equipe principal. Ao todo nós temos aí o Ricardo Graça de fora, o Vinícius, Bruno Gomes, Thales Magno, né? Todos esses estão de fora aí por conta da Covid-19, né? Então já são 4 titulares do Vasco que não vão para esse confronto. Se poupar mais jogadores, aí realmente o Vasco vai a campo com o time praticamente todo reserva, né? Então acho que não é o momento. O Vasco vai até a Vila Belmiro, um jogo muito difícil. Vimos o último jogo do Santos, né, contra o rival. O Santos jogou muito bem, foi prejudicado ali, né, pela arbitragem. E se não fosse isso, talvez saísse de campo vitorioso. Vai ser um jogo muito difícil. O Santos está em crescimento, está em ascensão com o técnico Cuca. E o Vasco realmente vai ter um teste bem difícil aí nessa quarta-feira, né? A gente espera que o Ramon monte um time bem equilibrado, que a gente possa ter o retorno do Andrei, é um ponto importante. A gente sentiu muita falta do Andrei no último jogo. O Andrei que volta, né, de suspensão, e ali a gente espera que o Ramon consiga montar um meio-campo um pouco mais pegador. De repente ali o Vasco deve ir a campo. Eu, se fosse o Ramon, iria a campo ali com o goleiro Fernando Miguel, Leandro Castan, de repente ali, né, o Miranda pela direita, né, ou o Marcelo Alves, aí pela esquerda o Henrique, na direita eu lançaria o Tenório, né, Tenório que vai ter ali como desafeto o Soteldo, né, um baixinho que inferniza sempre pelo lado esquerdo do ataque santista. E ali no meio, o meio campo mais pegador, eu iria de Andrei e também Juninho, né, e colocaria ali o Bruno César como opção de um passe, né, mais qualificado para acionar os pontas e o ataque, o Germancano, né. Pela ponta esquerda eu iria com o Lucas Santos, pela ponta direita eu lançaria ali o Benítez, né, para jogar um pouco mais adiantado ali, né, dando um pouco de calor na defesa do Santos, e no meio colocaria o indiscutível Germancano, né. Esse seria o time que eu lançaria aí de repente para um confronto, um duelo contra o Santos, né. E se tratando desse confronto, o Vasco pode sair de lá com 1 ponto, ou de repente com 3 pontos. O mais importante é pontuar. O Vasco que está em terceiro na classificação, e com 1 ponto aí fora de casa não seria de nada ruim, né? De repente os 3 pontos, quem sabe aí o Vasco sai de lá com uma vitória e aí volta, né, de lá e aí atinge 13 pontos. Já pensou? Então deixa a sua opinião aí, qual time você escalaria, quem você colocaria ali como opções para o técnico Ramon, para saber o que você pensa a respeito desse duelo contra o Santos, tá? Partindo aqui para outras informações, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a situação do Benítez, né? O Benítez que recentemente foi dado aí uma informação pelo Olé de que o Independente estaria cobrando uma dívida do Vasco em relação a esse contrato de empréstimo que vai até dezembro de 2020, e foi desmentido aí, né, algumas informações aí que foram colocadas essa semana foram desmentidas aí. O Atenção Vascaínos conversou com o empresário do atleta, que informou que não há nenhuma dívida do Vasco com o clube argentino. O que há é um acordo feito pelo jogador Benítez com o Independente para que uma dívida fosse perdoada, e assim o jogador viria de empréstimo ao Vasco da Gama. O Vasco que está tentando aí a prorrogação do empréstimo até fevereiro de 2021, até porque o Benítez tem contrato até dezembro de 2020, né? E o Vasco terminaria o campeonato sem o seu principal jogador de meio campo, que hoje é o Benítez, né? O motorzinho ali do Vasco. E o Vasco tenta prorrogar esse contrato aí até fevereiro de 2021, mas não está nada fácil, porque o Independente quer realmente vender o atleta, né, e está forçando a barra para que o Vasco faça a aquisição do jogador que custaria aos cofres do Vasco 4 milhões de dólares, cerca aí de 20 a 22 milhões de reais, né? Ou de repente com um desconto, um abatimento, de repente o menor preço seriam 3 milhões de dólares, algo ali em torno de 16 milhões e meio de reais, né? O Vasco que tem algumas coisas aí que podem ajudar, né? Pode estar pintando aí alguma grana no Vasco em detrimento de mecanismo de solidariedade, de algumas peças, né, da base vascaínas que já estão aí no mercado da bola, bem cogitadas para trocar de clubes, né? O primeiro deles é o Alan, que pertencia ao Napoli e deve estar sendo negociado com o Everton. Ele que é um pedido
do técnico Carlos Ancelotti, né, que é um técnico que já treinou o Alan, e esse jogador deve realmente ser transferido aí por 28 milhões de euros, né? O Vasco que poderia estar beliscando aí, através do mecanismo de solidariedade, cerca de 4 milhões e meio de reais nessa transação. Então, é realmente uma transação importante para o clube vascaíno. Se entrar esse recurso aí, pode nos ajudar a pagar uma folha de salário do nosso departamento de futebol, ou de repente ser ali uma entrada, né, para a aquisição do Benítez, né? A torcida do Vasco já vem, inclusive, né, tentando levantar vaquinhas para que realmente a torcida ajude o Vasco a contratar esse jogador. Outro mecanismo que pode nos ajudar é do meia Danilo, jogador que pertence aí ao Nice da França, né? Tá jogando no futebol francês, é alvo do futebol italiano. Tem 2 clubes aí que podem estar, né, de olho no atleta, é a Fiorentina e o próprio Napoli, né, que busca ali um substituto caso o Alan seja vendido, né? A expectativa é de que o jogador seja vendido por 42 milhões de reais, né? Que ele saia do futebol francês por 42 milhões de reais, e isso acrescentaria aos cofres dos maltinos algo em torno ali de 600 mil reais de benefício, né? Por ser formador do atleta, né? O clube formador do atleta. Então, pode estar entrando uma grana aí no Vasco, mais de 5 milhões de reais, que pode ajudar aí na aquisição do Benítez, né? E o Vasco que também está de olho no mercado da bola. O Vasco está de olho aí no lateral esquerdo do São Paulo, Júnior Tavares. Não é a primeira vez que a gente traz essa informação aqui, né, no canal Sociedade Malta. E realmente o Vasco está atrás ali de uma peça pelo lado esquerdo. Um jogador que é jovem, tem 24 anos, né? Esteve no futebol português jogando pelo Portimonense, né? E é alvo realmente de sondagens do Vasco da Gama, né? O Vasco que está buscando ali um reforço de meia, né? Está buscando um reforço nas laterais, e pode ser que o Júnior Tavares seja mais uma opção. O jogador também é sondado por outros clubes. Sport e Fluminense estariam também interessados no Júnior Tavares. E aí, o que você pensa a respeito? O Vasco deveria ir realmente atrás de um lateral esquerdo? O Vasco que recentemente contratou o Neto Borges, vindo lá do futebol europeu. Você acha que realmente já deu tempo para o Vasco analisar o desempenho do Neto Borges? De repente, pela comissão técnica, né, o Neto Borges não se encaixaria na lateral, se encaixaria mais como um jogador ofensivo, e o Vasco precisaria de um jogador um pouco mais com características defensivas. O que você pensa a respeito? O Vasco deveria ir atrás de um meia? Deveria ir atrás de um volante? Nós que sofremos bastante aí nas últimas 2 partidas, porque não tínhamos ali um volante pegador, né, um jogador mais agressivo na marcação, com exceção ali do Andrei. Então, deixa a sua opinião aí, o que o mercado da bola realmente tem de interessante para o Vasco, o que o Vasco deve ir ao mercado também buscar, né, se é um lateral. Eu acho que nessa atual conjuntura o Vasco precisa de um lateral direito, né? A gente está vendo o momento do Pikachu muito conturbado, né, com um baixo desempenho. Acho que o Vasco precisa ir no mercado procurar um lateral direito, né, que venha para disputar uma vaga realmente de titular. O Vasco precisa de um jogador de criação, não dá para a gente contar só com o Benítez ou de repente, né, com o reserva Bruno César. Acho que o Vasco precisa de um volante marcador e de alguns jogadores de ponta ali, né, para poder substituir alguém, até porque a gente hoje é o clube que mais está sofrendo com a questão do coronavírus. Ao todo já são 25 atletas contaminados. Nós tivemos no começo do ano 19 atletas e agora mais 6, né? Então já foi aí Bruno César, Bruno Gomes, né? Vinícius Paiva, Breno, Ricardo Graça e o L nessa última leva, né? E o Vasco vai ficar sem esses 6 atletas aí, né? Esses atletas estão, alguns até estão isolados aí, inclusive para a próxima partida do Vasco, depois do Santos, ali o Vasco vai pegar o Atlético Paranaense em São Januário, e aí realmente já tem alguns jogadores afastados. Pode ser que a gente tenha um retorno aí do Vinícius Paiva e também do Bruno Gomes, já contra o Atlético Paranaense, mas estarão de fora aí jogadores importantes como, por exemplo, o Ricardo Graça. Então, o vídeo não ficar muito mais longo do que já foi, né? Então deixa aí o seu comentário, né? Não esqueça de se inscrever, compartilhar. Esse conteúdo é muito importante. A gente precisa que você leve esse conteúdo a mais torcedores vascaínos. Valeu? Uma ótima terça-feira para você. Tudo de bom e até mais.